Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta sexta acontece mais uma atividade da Semana Geek, realizada pelo Sesc Pernambuco, desta vez na Unidade Piedade, localizada na Rua Goiânia, número 40. A partir das 3 da tarde rolam palestras, exibições de filmes e brincadeiras na Biblioteca José Midlen, com oficinas sobre jogos RPG com o Sindicato dos Aventureiros. O evento é gratuito. Continua rolando a 4ª edição da Mostra Ambiental do Recife em locais como o Jardim Botânico e o Cinema São Luís. A ação combina história, cultura e cidadania, além de exibir filmes que dialogam com a temática ambiental, promovendo a reflexão do público. O evento é gratuito e a programação completa pode ser conferida no site maré.rec.br. Universitária FM, Agenda Cultural. Celebre os 100 anos de Jackson do Pandeiro na Universitária FM. Vixe, como tem Zé de baixo, Zé de ripa. O sábado já começa com o especial Samba da Minha Terra, no Balanço de Jackson do Pandeiro, a partir das 5h30 da manhã. E a partir das 8 da manhã, o Forró Bodó com Silene Araújo também entra no clima desta homenagem. Tá chuchu beleza, tá chuchu beleza. Às 18 horas, tem o especial O Rei do Ritmo, feito a partir do registro de uma entrevista histórica do compositor paraibano, dada a Fernando Faro em 1972. Às 19 horas, os discos de Jackson do Pandeiro tomam conta da vitrola do Na Agulha com Marco da Lata e Rodrigo Pires. Mas eu só boto pipoque no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. No domingo, às 17 horas, Renato Failante conta a trajetória de Jackson do Pandeiro num especial do programa Memória de Nossa Gente. 100 anos de Jackson do Pandeiro é na Universitária FM. Universitária. Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Olá para você que nos acompanha pela Universitária FM 99.9, a nossa rádio pública. Começa agora mais uma edição do programa Fora da Curva. Eu sou Débora Brito, jornalista da Marco Zero Conteúdo, portal de jornalismo independente e investigativo aqui de Pernambuco. Lembrando que também estamos no ar pela Rádio Universitária pela Rádio Paulo Freire 820 AM. O programa é transmitido pelo Facebook e, além de nos assistir, você pode enviar perguntas e comentários sobre o tema em debate. Basta acessar a nossa página no facebook.com/programa Fora da Curva. Bom, para quem não está sabendo, hoje começa aqui no Recife um encontro internacional que reúne ativistas, cidadãos e pessoas que se dispuseram a ocupar espaços institucionais da política. O evento, chamado Ocupa Política, é mais do que isso, pois é também um movimento pela renovação da forma de fazer política e ocupar os poderes legislativos e executivos a partir de uma nova forma de fazer política, de estar nesses espaços, de viver a vida e também de construir relações. Os desafios para transformar a política são muitos e não recaem apenas aqui para a gente no Brasil. Na América Latina também existem outras experiências que pretendem superar os vícios de uma política tradicional. E como exemplo, fenômenos como as candidaturas e mandatos coletivos são esses respiros que a gente já tem encontrado aqui em Pernambuco também, de nova forma de fazer política. Não existe um modelo fechado, está sendo construído no dia a dia, e é por isso que a gente vai discutir aqui hoje também com várias convidadas e convidados que estão no dia a dia construindo essa nova forma de política, e a gente debate hoje sobre é possível e como é possível fazer essa nova forma de política. A gente está recebendo aqui no estúdio Ari Areia. Ele é ator, jornalista, é suplente deputado estadual no Ceará e foi candidato também na eleição passada. Bem-vindo, Ari. Obrigado, bom dia. Quero agradecer o convite, dar um salve para todo mundo que está escutando. Que massa, seja bem-vindo. Estamos também com a presença de Isabel Pérez. Isabel é do Estamos Listas, um movimento
que também está se lançando para ocupar a política a partir da construção das mulheres lá na Colômbia. Obrigada pela presença, Isabel. Bom dia, então, eu sou colombiana, mas falo esse português meio gaúcho, porque eu também sou brasileira e eu sou candidata lá na Colômbia e o movimento é bem bonito, a gente vai ter a oportunidade de contar mais para vocês. Muito, muito obrigada, muito bom dia para quem nos escuta. Que massa. E também aqui com a gente está André de Jesus, deputada estadual por Minas Gerais, eleita nas últimas eleições, que compõe também a experiência da Gabinetona. A gente vai conversar mais sobre isso. Seja bem-vinda, André. Obrigada pela presença. Obrigada, Débora. Obrigada aos colegas também que estão aqui com a gente já desde cedo, né, na maratona aí de construir outras formas de fazer política de forma coletiva, né? Inteligências coletivas, radicalmente feminista. Tamo aí. Então aí, a gente está no aguardo também da presença de Gabriel, que constrói também a Ocupa Política, ele está chegando, mas a gente começa essa conversa. E eu queria que vocês pudessem falar para o ouvinte, que talvez não tenha ouvido sobre Ocupa Política ainda, que nova política é essa, que nova forma de fazer política é essa, que vocês estão querendo construir, que vocês já estão construindo no campo progressista. O que é que fundamenta essa nova forma de fazer política? Bom dia mais uma vez, satisfação grande estar aqui com Isabel, André, daqui a pouco o Gabriel está chegando. Então, eu acho que o que fecha, o que resume, né, bem assim, a ideia do Ocupa é uma rede, né, é uma confluência de diversos corações inquietos, né? É uma rede de troca de informações, é uma rede de solidariedade, apoio, de corações ativistas, né, inquietos, que se dispuseram realmente a tentar romper aí essas portas historicamente fechadas, né, para a gente, desses espaços onde se tomam as decisões sobre as nossas vidas. E aí eu acho que, para além de uma nova política, eu acho que esse termo, essa expressão nova política, ela tem sido cada vez mais usada e desgastada, inclusive pelo lado de lá, né, que a gente sabe que não faz nada de novo. Eu acho que, para além dessa questão da novidade, eu acho que a gente está fazendo política do nosso jeito. Eu acho que é a nossa política. A Andréia, Isabel, a gente não faz política de agora, não é porque a Andréia é deputada agora que ela começou a fazer política. Ela faz política desde sempre. Ela pode falar um pouco mais da experiência dela, mas enquanto pessoa LGBT, enquanto jovem, negra em Fortaleza, a gente sabe que a gente faz política desde o nosso entendimento por gente, né? Então a gente está buscando transpor essa política, né, na dimensão da vida, também para o lugar da instituição. Eu acho que é a nossa política, para além de uma nova política. E acaba sendo novo porque a institucionalidade não está acostumada a lidar com esses corpos, né, André? Acho que ela pode falar um pouco melhor sobre a experiência de ser uma mulher negra dentro daquele lugar tão branco e tão masculino e tão hétero. Os relatos das companheiras, né, nesse primeiro semestre foram de dificuldades enfrentadas, de barreiras, né? Porque aquele lugar parece que não está preparado. Parece não, certamente não está preparado para a gente. Nunca teve esses corpos também ocupando posições de poder. A experiência do Ocupa, eu tenho a alegria de dizer que o manjedouro foi em Minas Gerais, né? O primeiro Ocupa foi em Belo Horizonte, e a perspectiva era isso, de reunir movimentos coletivos e parlamentares, né? Na época já tinha alguns vereadores que construíram processos políticos diferenciados, né? Nessa perspectiva de trazer corpos de luta para o espaço institucional, acho que o Ari já explanou sobre isso, mas a importância de ter uma política construída a partir daqueles que nunca estiveram nesse lugar. E a gente foi muito feliz, né? Na época, a Marielle estava presente ainda, né? Corporeamente participou do Ocupa em Belo Horizonte. E de todos, a maioria dos corpos que estavam lá presentes também se reelegeram, passaram para outras esferas, mas também outros corpos seguindo a inspiração, e eu sou uma delas, né? Que no primeiro Ocupa se colocou à disposição para disputar as eleições, para construir uma candidatura coletiva. E fomos vitoriosos, né? Porque essa energia também desse encontro proporcionou que a gente não só trocasse experiências, tecnologias e inteligências coletivas, mas também de que a gente pudesse se fortalecer para novos espaços, novas construções.
Isabel. A gente chega de convidado, né? A partir de um outro país, nesse Ocupa Política, mas já está se replicando a ideia do Ocupa Política em outros países. Isso mostra como a política tem que ser ocupada não só no Brasil, não só em um estado ou em uma cidade do Brasil, mas em todo o mundo. Porque a América Latina é super diversa e a política ela é super monotemática. Sempre, você tira uma foto, ela é muito repetitiva. Masculina, branca. Isso, masculina, branca, velha, inclusive, né, de idade mais avançada, que não é um problema também ter gente idosa ocupando a política, mas gente que tem essa trajetória. Então, eu acho que ocupar a política também é pensar na cidadania, se apropriando de um espaço que, na ideia, porque política na ideia é isso, né, o cidadão gerindo, só que na prática não é assim. Na prática tem muitos outros interesses e ocupa a política, acho que vai nesse encontro de levar pessoas que trabalham e que fazem política com o corpo, com a resistência, com a vida, para dentro dos espaços institucionais. É bem curioso e me parece muito sintomático, né? Que as pessoas, a gente vê uma diversidade, assim, é evidente ver a diversidade das pessoas que constroem, que estão fazendo essa nova política. A experiência da Gabinetona, por si só, acabou se tornando uma referência, né? Que vocês conseguiram construir um mandato coletivo, compartilhado, que reúne as instâncias municipais, estaduais e federal. Conta pra gente, explica pra gente como é que funciona, né? Como é que se atua organizadamente nessas 3 esferas. E qual é o objetivo da Gabinetona? Vocês estão em Minas Gerais, um estado também, né, que tem toda a sua complexidade política, tem sua tradição política forte, né? Como Pernambuco também tem grandes famílias tradicionais na política lá também. Como é que foi para vocês construírem e ocupar esse espaço? Como é que está sendo a experiência da Gabinetona? A Gabinetona, essa grande família, né? A gente tem alguns princípios que acho que isso é bom trazer quando a gente pensa nessa formação desse corpo político coletivo para o espaço institucional. A gente pensou primeiro, radicalização da democracia. Então, garantir democracia tem que garantir participação. Então, garantir que os corpos de luta estejam presentes nos mandatos é extremamente importante. Então, ninguém fala para o meu nome. Então, os LGBTs, a grande maioria no mandato, as mulheres negras estão majoritariamente compostas por mulheres e mulheres negras, vários ativistas de movimento social ligado ao direito à cidade, às ocupações urbanas, quilombolas, indígenas, comunidades tradicionais, os macumbeiros, né? Porque é extremamente importante que eles falem de suas pautas, que eles construam com a gente, que a gente possa ser essa vitrine, mas que eles caminham com a gente. Então, hoje o mandato é composto por mapa de luta. Esses mapas de lutas contribuem para que a gente tenha interlocução entre os movimentos sociais e a atuação parlamentar e vice-versa, a atuação parlamentar com os movimentos sociais. A gente comporta o corpo técnico por núcleos, né? Então, tem núcleo jurídico, núcleo de comunicação, núcleo de gestão, e a gente sempre com um outro princípio que é hackear o Estado. Então, nós ocupamos todas as vagas que tinha para assessoria, porque a gente acredita não na devolução da verba pública com um descompromisso com ela, mas que o compromisso seja com as lutas. Então, quanto mais pessoas e mais movimentos e mais representatividade tiver no mandato, a garantia de que a política chegue para todos e que todos tenham vocalizado as suas lutas é mais importante que essa devolução de verba pública sem nenhum compromisso. Então, nós temos hoje 94 pessoas trabalhando nesses 4 mandatos, né? Em 3 esferas, e temos uma casa coletiva hoje. A gente começou com a Gabinetona, e é isso, esse gabinete aberto, de 2 parlamentares, 2 vereadoras em Belo Horizonte. A gente rompe com as divisórias dos gabinetes e transforma num gabinete só, por isso um Gabinetona, gabinete de mulheres grande, né, junto. E hoje essa Gabinetona estendida tem uma casa coletiva, que a gente chamaria um escritório, um espaço externo às casas institucionais, para agrupar esses vários lutadores e lutadoras que estão com a gente nessa luta cotidiana, né? E a experiência
de trazer os indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais também, é de chamar esse espaço de um grande terreiro, né? Uma grande terreirona, onde a gente reúne não só os nossos, mas os apoiadores. E é isso, esse espaço aberto, coletivo, e que está em constante transformação, né? É o vir a ser. A gente ainda não tem um conceito fechado, mas estamos construindo. No dia a dia. Isabel, eu queria que tu contasse pra gente também, né, pros ouvintes, como é que nasce, como é que se forma o Estamos Listas. É um movimento novo, né, que vai agora se lançar para ocupar esse espaço de poder. Como é esse contexto da política, inclusive, hegemônica, digamos assim, na Colômbia? Como é que vocês pretendem acessar esse espaço e quais são as pautas prioritárias de vocês? Bom, então, o nosso nome é Estamos Listas, que em português significa Estamos Prontas. Um mote também de é a nossa hora, chegou a nossa hora. Em 2017, final de 2017, teve todo o processo de paz e umas mulheres se reuniram em Medellín para constatar o que elas já sabiam, que vinham trabalhando desde os movimentos sociais, mas que faltava o poder institucional para mudar o que faltava mudar, que não era que não se sabia, as mulheres não sabiam de política ou não queriam fazer política, mas era que tinha dificuldade de chegar lá pela via partidária, e mesmo tendo 30% de cota de gênero e tal, mas tem cinco mulheres para 21 cadeiras, e essas mulheres realmente não representam todo esse setor mais do movimento social. Aí um grupo de umas 15 mulheres primeiro se juntaram, depois cresceram até umas 60 mulheres, e aí a gente conseguiu ampliar a partir dessas 40, chamando quase que assim, no voz a voz, mas pelos círculos de confiança, pelas linhas de confiança. Então eu chamo a minha amiga, essa amiga chama outra amiga, aí faz umas linhas. A gente conseguiu juntar 2.000 mulheres, só mulheres, e na Colômbia tem uma figura que não é partidária, que dá para tentar uma candidatura, pegando a assinatura dos eleitores daquele lugar. Então em Medellín a gente tinha que recolher 15.000 assinaturas, e com o trabalho de todas essas 2.000 mulheres, a gente conseguiu o dobro, 32.000 assinaturas, para a gente poder se candidatar sem partido. Então, agora a gente é um movimento significativo de cidadãs, que, na verdade, assinaram homens e mulheres, né? Mas a gente prefere chamar de cidadãs, um movimento significativo de cidadãs, que é o nosso respaldo para tentar a candidatura para vereadora. A gente tem uma lista de 12 mulheres, eleita por essas 2.000 mulheres também, então uma candidatura eleita democraticamente. Eu sou uma das candidatas, eu estou no lugar 9º, então a ordem ficou pela ordem da votação. Uhum. E temos também 6 homens, porque a gente podia, né, ter um problema depois, não tendo os homens e ter o nosso mandato já eleito cassado, então a gente quis não evitar isso e incluiu os homens que estão no fim da lista. Então, ou seja, eles assumem que provavelmente não serão eleitos, eles não são os protagonistas, mas eles somam ao processo. Então agora a gente está em plena campanha, as eleições são dia 27 de outubro. Já pertinho, né? E a gente está esperando botar várias lá dentro para poder fazer uma experiência também de mandato coletivo. E que massa. Queria te perguntar, inclusive, né? Acho que existe esse movimento. O Ocupa Política tem muitos convidados internacionais que estão aí também fazendo outros processos de ocupar e construir política, mas se vocês se inspirarem em alguma experiência brasileira, certamente vocês são inspiração para algumas candidaturas que vão se formar aqui para o Brasil também. Mas como é que o Ocupa, né, vocês também estão construindo, principalmente Andréa e Ari, como é que o Ocupa Política e o Encontro está pensando essa confluência, né, de experiências? Vem gente da Colômbia, vem gente do México, do Chile, com contextos diferentes, mas desafios semelhantes. Como é que vocês estão vendo também esse momento de encontro aqui agora no Recife? Então, para nós a descoberta do Ocupa e do pessoal que faz o Ocupa e da Gabinetone e do Juntas foi uma linda descoberta. A gente já estava no processo do Estamos Lista, já estava nessa montagem dos círculos de confiança. E apareceu a Beatriz Pedreira do Update lá num evento e tinha 3 meninas do Estamos Listas lá. E aí se encontraram, disseram, não, você tem que ir pra Medellín, você pode ir pra Medellín amanhã. Levaram ela, aí a gente ouviu, a Beatriz levou todos os vídeos, toda a experiência da Gabinetone e nossa, isso já tá acontecendo, a gente tem irmãs que a gente ainda não conhece em outros lugares.
E foi uma baita inspiração até para continuar crescendo, porque o último crescimento isso é tão novo, sai da onde? A gente não. Tem gente fazendo também em outros lugares. Aí a gente já se apropriou da experiência que estava acontecendo, principalmente da Gabinetona e do Juntas. Do Muitas, todos esses que agora a gente está encontrando pessoalmente aqui, mas aí isso deu um gás muito forte para continuar esse processo que a gente já estava montando. Mas foi um pouco por acaso, assim, por acaso, desses acasos que eles têm que acontecer, porque eles estão para acontecer, porque pessoas parecidas acabam por se juntar. Que uma coisa legal na fala da Isabel, que eu estava reparando, assim, a gente tem falado muito nos últimos anos sobre a crise da representatividade, né? Exato. E aí eu assisti um espetáculo de teatro em Fortaleza, recentemente, e um dos textos dizia assim, nós não somos atores e isso não são personagens. Nós não estamos representando nada, porque não dá para representar a dor das mulheres que perderam seus filhos nas chacinas, não dá para representar a dor das travestis que são assassinadas. Então eles foram listando uma série de dores que são irrepresentáveis. E eu lembro que no primeiro Ocupa que eu participei, em 2017 em BH, era mais do que um espaço de pessoas representativas ali. Era um lugar de reconhecimento, assim, de você olhar para a Áurea, para a Marielle, para a Cida, enfim, para a Talíria, Dani, e a gente se reconhecer naqueles corpos. Assim, aqueles corpos dizem respeito também a nós, às nossas lutas, aos nossos enfrentamentos. E quando a Isabel fala assim... da oxigenação, do respiro, que é encontrar uma experiência em outro país e haver um reconhecimento nessa experiência. Diz, caramba, se tá rolando lá, a gente pode fazer por aqui. Eu acho que isso diz respeito a essa nossa política, né? A gente não quer delegar a ninguém responsabilidade, a gente quer se enxergar ali e entender aquilo como algo da nossa mão também, a gente fazendo junto, né? Acho que isso é bonito na fala. Queria agradecer a presença, Gabriel Lindenbach. Acabou de chegar. Gabriel faz parte da Chama, que é uma agência rede, né, de comunicação, e também constrói a bancada ativista. Bem-vindo. Muito obrigado, Débora. A gente está aqui conversando sobre como é que a gente faz a nova forma de política, como é que esses movimentos estão se encontrando, se reunindo agora na Ocupa Política. Queria saber de ti também como é que essa experiência de tanto de comunicar como dialogar, né? Vocês participaram de campanhas eleitorais para dialogar com a sociedade, para explicar o que é mandato coletivo, o que é candidatura coletiva. Conta um pouco dessa experiência. Como é que é a recepção, como é que foi a recepção da sociedade para ouvir falar disso? Uma candidatura, por exemplo, da bancada ativista com 9 pessoas compondo, 9 co-deputados. Eu acho que, em primeiro lugar, queria agradecer o convite, saudar todo mundo que está ouvindo. A Chama é uma agência rede, uma rede de profissionais de comunicação que atua para apoiar causas, movimentações da sociedade civil, e também alguns de nós viemos participando de processos eleitorais também com esse intuito de ajudar a levar ativistas para ocupar essas cadeiras. E, para além da experiência da Chama, na bancada ativista em São Paulo, a gente tem uma Assembleia Legislativa com 94 deputados, onde menos de 30% são deputadas mulheres. A maior parte deles tem mais de 60 anos, são homens brancos, ricos, fazendeiros, uma bancada ruralista de mais de 70 deputados, de um total de 94. Então, é um espaço que carece muito de representatividade. Então, ao mesmo tempo, é uma ideia potente, porque a gente consegue juntar o ativismo, o prestígio, as pautas de diversas lideranças da sociedade civil com uma urgência de reocupar, né, de reintegrar a posse, como diz Érica Malunguinho, de um espaço que, na verdade, deveria ter sido nosso, representativo nosso, das nossas demandas há muito tempo. A receptividade foi bastante interessante. A gente nunca achou que a gente teria o resultado político, eleitoral que a gente teve, assim. A gente pensava que a gente ia disputar, de repente, a 4ª vaga do partido em São Paulo. E acabamos ficando em segundo. A gente achava que ia ter uma faixa de 30 mil votos. Tivemos 150 mil. Assim. São Paulo é um estado que tem 642 municípios. E a gente fez campanha em 30 cidades só e tivemos uma votação em 580 municípios. Assim. Se explica muito pelo poder das redes sociais. Esse lugar da identificação, que é um poder de você receber mais informação, mas também produzir e criar identidade a partir disso. E a gente conseguiu fazer uma campanha com poucos recursos,
Uma campanha que recebeu pouquíssimo, R$5.000 do partido em São Paulo, uma das que menos recebeu, e foi a segunda mais votada, ajudando aí, inclusive, candidaturas tradicionais do partido a se elegerem. Então, exatamente, a gente tinha uma experiência completamente de fora, que acua um pouco, né, essas experiências mais tradicionais da esquerda, e dos partidos de maneira geral, porque é coletivo, que quer dividir, questionar a personalização da política. Então, sofremos vários tipos de boicote, assim, mas conseguimos, inclusive, ajudar o partido a eleger pessoas. E não quaisquer pessoas, Érica Malunguinho, Isa Pena e Carlos Janazzi, que são guerreiros, que já está há 3 mandatos lá. Massa. Isso que você falou da não personalização, me parece que é algo muito diferente, né, do que tradicionalmente na política brasileira e acredito também em outros contextos está presente. A gente tem uma política, a gente está no Nordeste, a gente tem uma política de nomes de família, de descendência, né, de cargos, parece que é quase uma monarquia a ocupação desses espaços de poder. Como é para vocês, e queria direcionar a pergunta para a Andréa, mas também para quem está participando dessa construção, para ter o reconhecimento de outros parlamentares, por exemplo, dentro da Assembleia Legislativa lá em Minas Gerais, como é que é esse diálogo com os outros parlamentares? Existe uma dificuldade de ser reconhecida, de ser legitimada? Como é isso? Como é que acontece lá em São Paulo, sendo 9 co-deputados? E como é isso sendo também candidato? Assim, você é reconhecido, de fato, pela população, com legitimidade? Como é que foi isso? Vou começar para a Andréa. Então, essa coisa da legitimidade, do reconhecimento, talvez na casa é um desafio, e é um desafio de recompor, né? Quem está lá não me reconhece. Não me reconhece, né? Hoje a gente houve um avanço também da militarização da política. Então, hoje, na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, há um corpo grande de militares naquele espaço. E o olhar do militar sobre um corpo negro é sempre o olhar de julgamento, né? De segurança. Então, reconhecimento não. Mas a gente consegue deixá-los com medo. Acho que tem um medo da presença e do crescimento das mulheres ocupando aqueles espaços. Embora somos 3 mulheres negras, pela primeira vez na história da Assembleia de Minas Gerais, mulheres negras ocuparam, são 3 mulheres de partidos distintos, mas todas 3 vêm de lutas populares, isso é importante registrar. Mas nós fomos surpreendidos esse final do mês. Agora, uma das parlamentares grávida teve o seu bebê e não tem previsão de licença maternidade no regimento interno da casa. E quando a gente foi investigar, acho que menos de 10 assembleias no país todo tem previsão de licença para em caso de maternidade, que também nem é licença maternidade, garantido 6 meses, né? Então, a gente não só se sente na pele, mas todo o sistema que está posto ali é um sistema que expulsa as mulheres, que expulsa os negros e que vê sempre como uma ameaça a presença dessa diferença, né? E a nossa própria narrativa, né? A gente não vem para disputar. E aí a construção com as mulheres que também não são do nosso partido, mas que a gente busca trabalhar pautas, investir nisso, né? A presença das mulheres, a presença das lutas cotidiana, construindo com a gente. Então, nenhuma decisão é tomada isolada, né? Os movimentos sociais estão conosco. Isso tudo causa um estranhamento. Eu nem digo estranhamento, é isso mesmo. Eles se sentem ameaçados com essa presença. Nós começamos a mandar 32 audiências, já fizemos na Comissão de Direitos Humanos, e a casa ficou assustada com isso. Assim, o número de audiências, todas elas bem representativas, né? A primeira audiência foi falar de intolerância religiosa, então estavam os macumbeiros lá ocupando as cadeiras, então o pessoal fica, de fato, se sentindo ameaçados, né? E é isso, nós somos num estado também extremamente tradicionalista, né? Os ruralistas, e eles só perderam espaço para os militares, que assumiram agora. Um processo de resistência, né? Ari, como é que foi a tua experiência estando no Ceará, né? Também no Nordeste tem todo um cenário aí muito enrijecido da ocupação da política. Mas como é que foi essa tua trajetória? Como é que está sendo?
Então, eu passei por 2 processos eleitorais, né? Um para vereador em 2016 e agora para deputado estadual em 2018. E eu tenho sentido esses 2 processos como processos importantes de disputa de narrativa, disputa de sentido sobre a política, né? Principalmente passando pelas cidades do interior do Ceará, a gente ouve muitas pessoas dizerem assim, esse ano é ano de política. E isso, o que é a política, né? A política não se resume à eleição. E a gente começou a tentar disputar a narrativa nesse sentido, né? De que a política é o espaço entre a gente. Essas vivências, as lutas, né? A dificuldade de transporte, acesso à água, de acesso a serviços públicos de saúde. A gente entende política, só que a política, como ela é discutida nos espaços legislativos, ela é discutida com uma performatividade, com uma gramática que está muito distante da gente. Então a gente precisa começar a falar mais de política, entender que fala de política e fazer esse nosso jeito de falar de política repercutir dentro das casas legislativas. Por isso que eles têm medo. Porque agora é eles que não estão entendendo a política que a gente está debatendo, né? Eu acho que isso é que provoca medo deles. A gente disputar essa narrativa. E aí, para fechar a ideia dessa coisa da disputa de sentido, eu sou ator de teatro, né? Então eu sou jornalista de formação e ator de teatro de vocação. E as minhas redes sociais eram todas artista. Depois do primeiro processo eleitoral, eu mudei para político. Porque eu achei que era importante disputar o sentido do que era o político. E aí as pessoas perguntavam assim, você é vereador? Eu dizia não. Você é deputado? Eu dizia não. Por que tem político no seu Instagram? Eu dizia porque nós somos seres políticos. Eu sou um cara jovem, LGBT, negro, nascido na periferia de Fortaleza. Tipo assim, quando que a gente não foi político? E eu lembro que na primeira eleição existia um sentimento um pouco controverso. As pessoas passavam e diziam assim, nossa, você tá metido com política, nossa, você é candidato, aquela coisa meio pra baixo. No segundo processo eleitoral, eu senti um frescor nesse contato de, olha, esse aqui é o Ari, ele é candidato. Você conhece o Ari? Ele tá candidato, ele é político. E eu falei, nossa, acho que deu uma virada aí. A disputa de sentido do ser político como algo pejorativo, agora como algo que está ao nosso alcance. E o que eu acho mais foda de tudo isso foi uma declaração de um garotinho, ele devia ter uns 14, 13 anos, na primeira eleição. Ele viu um vídeo meu no Facebook e ele disse assim, gostei das suas ideias, quem sabe na próxima me candidate. Ele não disse assim, quem sabe na próxima eu vote em você. Ele falou, quem sabe na próxima me candidate. Uhum. Então acho que é essa disputa de sentido, assim, tipo, se esse cara desse jeito tá podendo, então eu também posso. Tipo, se a Andréa, com a vivência dela, as lutas dela, as questões dela, tá podendo, então eu também posso. Do jeito que as muitas chegou em vocês, lá depois da fronteira do país, eu acho que é esse sentimento, sabe? E é pelo exemplo mesmo. A gente vai voltar para continuar a resposta da pergunta, porque agora a gente tem que fazer um rápido intervalo e já voltamos com o debate. É possível ocupar a política de uma nova forma? Aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Universitária FM 99.9. Universitária FM, Agenda Cultural. Nesta quinta-feira acontece mais uma atividade da Semana Geek, realizada pelo Sesc Pernambuco, desta vez na unidade Santo Amaro, localizado na Praça do Campo Santo. A partir das 3 da tarde rolam oficinas, exibição de filmes e brincadeiras na Biblioteca Gilberto Freire sobre HQs e mangás, com palestras sobre arquétipos femininos e batalha de heróis. O evento é gratuito. O Teatro de Santa Isabel recebe nesta quinta-feira o concerto da Banda Sinfônica do Recife em homenagem a Luiz Gonzaga. A partir das 8 da noite, o evento pretende celebrar o legado do Rei do Baião e conta com a participação especial do cantor Maciel Melo. A entrada é gratuita e os ingressos podem ser retirados na bilheteria do teatro 1 hora antes do início da apresentação. Universitária FM, Agenda Cultural. Celebre os 100 anos de Jackson do Pandeiro na Universitária FM. Vixe como tem Zé de Pacho, Zé de Ripa, desconjuro.
O sábado já começa com o especial Samba da Minha Terra, no balanço de Jackson do Pandeiro a partir das 5h30 da manhã. E a partir das 8 da manhã, o Forró Bodó com Silene Araújo também entra no clima desta homenagem. Tá chuchu beleza, tá chuchu beleza. Às 18 horas, tem o especial O Rei do Ritmo, feito a partir do registro de uma entrevista histórica do compositor paraibano dada a Fernando Faro em 1972. Às 19 horas, os discos de Jackson do Pandeiro tomam conta da vitrola do Na Agulha com Marco da Lata e Rodrigo Pires. Mas eu só boto pipoque no meu samba quando o tio Sam tocar um tamborim. No domingo, às 17 horas, Renato Failante conta a trajetória de Jackson do Pandeiro num especial do programa Memória de Nossa Gente. 100 anos de Jackson do Pandeiro é na Universitária FM. O Brasil é o 5º país do mundo com maior número de acidentes. Somente em 2016 foram registradas mais de 37 mil mortes no trânsito. Mais da metade dos acidentes são causados pela negligência ou imprudência dos motoristas. No trânsito, o sentido é a vida. Uma parceria Rádio Senado. Programa Fora da Curva. Informação a serviço da maioria. O programa Fora da Curva está de volta com jornalismo, crítica e diversidade. Hoje nós perguntamos: é possível ocupar a política de uma nova forma? Estão aqui conosco, participando do debate, André de Jesus, deputado estadual por Minas Gerais, Isabel Pérez, do Estamos Listas, da Colômbia, Ari Areia, ele é jornalista, político também do Ceará, e Gabriel Lindenbach, da Chama e da bancada ativista. A gente conversava justamente antes do intervalo sobre quais são os desafios, né, de estar compondo, estar construindo uma campanha, de ser legitimado, de ser reconhecido pelos políticos ditos tradicionais que já estão nesse espaço de poder e também pela população. Como é que vem sendo essa experiência para a bancada ativista lá em São Paulo, Gabriel? De início, ao contrário do que a gente estava comentando agora aqui no intervalo, foi um afã em São Paulo do resultado eleitoral que a gente teve. Enfim, chamou muita atenção, né? E pela votação expressiva que a gente teve e também pelo protagonismo de corpos que nunca estiveram presentes em qualquer espaço legislativo político no estado de São Paulo. Então a bancada, que é composta de 9 codeputadas, traz pela primeira vez para um espaço político uma liderança indígena, uma mulher indígena, somando com Érica Malunguinho, que é do PSOL, e Leci Brandão, que também já está no 3º mandato do PCdoB, Mônica Seixas, que é a nossa porta-voz do mandato coletivo, que foi cabeça de chapa. Então, hoje temos também 3 mulheres negras na Assembleia Legislativa de São Paulo. Professores, gente dos direitos humanos, da cultura periférica, imigrantes, mulheres mães que tratam a maternidade e as infâncias com prioridade, como prioridade número 1, já que, apesar da Constituição, do Estatuto da Criança e do Adolescente existirem, o cuidado com a criança não é compartilhado com o Estado, com a sociedade. A maior parte das mulheres sequer chegam aos espaços de poder e, quando são mães, geralmente ou tem que se afastar por conta própria, não remunerada, porque em São Paulo também não existe licença maternidade. E a única política de assistência para mulheres mães, sejam as parlamentares, sejam assessoras, era a creche da Assembleia Legislativa, agora está passando por um desmonte, um desinvestimento de já faz uns 5 anos, atravessando aí 2 legislaturas, e agora tá para ser fechada. E chegando nesse espaço foi difícil, assim. Por parte dos políticos, não importa a matriz ideológica deles, é um lugar de desconforto, uma relação instrumentalizada, um pouco oportunista, assim, para citar um exemplo, uma candidatura que, enfim, a deputada estadual mais votada de todo o Brasil, Janaína Pascoal, foi candidata à presidência da Assembleia em São Paulo. Quando da campanha dela, mandava e-mail para nós, fazendo: queridas deputadas da bancada ativista, às 9,
E depois, quando a gente teve o primeiro embate político que tem a ver com a massificação da cirurgia cesariana no parto, que foi um projeto dela, foi tratando as codeputadas como se fossem menos importantes, como se fossem assessoras, e tem uma relação bastante instrumentalizada. Outra coisa é o contato com as trabalhadoras da Assembleia. Sejam servidores, o pessoal da limpeza, o pessoal da alimentação, tem um respeito bastante grande, porque tem a ver justamente com essa identificação que as nossas figuras criam com as pessoas que mais deveriam estar representadas. Então, a gente tenta buscar a nossa legitimidade interna, coesionando e ampliando a nossa legitimidade externa. Foi assim que a gente chegou lá, e não faz sentido a gente agora voltar todas as nossas atenções, ceder na nossa política, na nossa representatividade, para estar bem aceito ali entre aquelas pessoas. Então, estamos dessa maneira até agora. Isabel? Então, a gente ainda não chegou lá, mas a gente já percebe, assim, que, por exemplo, se identificar como político é uma coisa ambígua. Então a gente explica, isso é legal, mas por que vocês são políticos? O que significa ser político, né? Então isso é um diálogo difícil e implica muita pedagogia, então no fim a gente tem que pensar numa campanha que seja também pedagogia, e isso dobra um pouco, porque como a gente faz, né, essa campanha pedagogia sem só ficar na formação, que é o que a gente já fez por muito tempo, agora a gente realmente quer chegar lá e precisa de voto, então a gente tem que fazer uma campanha muito efetiva, só que também tem que mostrar para as pessoas, ser político não é isso, a gente quer ser políticas, a gente quer chegar lá, mas a gente é uma pessoa comum, então mostrar que mesmo tendo pouco dinheiro, a gente pode fazer uma campanha bonita, mesmo você tendo pouco dinheiro, a gente pode fazer uma campanha efetiva. E também com a esquerda também, porque a esquerda diz, mas também começa a disputar, então diz, vocês vão tirar os nossos votos. E a gente diz, por que tirar os votos de vocês? Vocês nunca chegaram. Agora, por que uma coisa nova é o culpado de vocês não chegarem? A gente está fazendo as coisas do jeito que a gente acha que é, mas a gente não está tirando os votos de vocês, a gente está fazendo de outro jeito. Parte desse montão de desafio, imagino, né, que vocês tenham, também está nesse campo. Mas no dia a dia, né, a nova forma de fazer política, a coletividade também implica a questão da horizontalidade, né, da despersonalização, de você partilhar mais e abrir mão daquela figura autoritária, que é a figura que vai decidir sozinha, a partir da própria cabeça. Mas é um desafio também construir horizontalmente. Como é que vocês têm lidado com isso, se na Gabinetona, se nos outros espaços, dentro dos partidos políticos que acolhem candidaturas como essas, no caso da Estamos Listas, não é um partido político, mas vocês se organizam também horizontalmente, né? Como é lidar com a questão da horizontalidade? Como é que é lidar com os princípios que são tão importantes, mas que são necessários também ter paciência, né? Ter pedagogia, ter formação, para poder colocar de fato, né? Acho que existe aquele ditado que diz, quando assume o cargo político, todo mundo vira, né? Todo mundo vira para o outro lado, ou tende a deixar para trás aquilo que o discurso com que se elegeu. Mas como é para bancar e manter essa construção horizontal? Então, se vigiar, né? Não vigiar sozinha, né? Há uma experiência muito forte da Gabinetona, que é estar próximo dos mestres. Em Minas Gerais, a gente tem uma tradição afrodescendente muito grande, né? Que passa pelos terreiros, os congados. A gente tem mais congado em Minas Gerais do que municípios, né? Muitas comunidades tradicionais. E elas estão sempre nos ensinando, né? Que é isso que o Ari trouxe, de que a política, ela não só está no espaço institucional. Os nossos corpos fazem política todo o tempo. Então, eu fiz política sendo empregada doméstica, limpando privada de juiz, né? Eu fiz política o tempo todo, quando eu estava dentro do ônibus, e também incomodada com o transporte público que não funciona. Quando a gente ia para a fila para conseguir vaga na escola, né? Que a gente tinha que dormir na fila e que a gente se organizava, marcava vaga uma para outra. Então, a gente está trazendo toda essa memória ancestral para o espaço institucional. E aí, o tempo são outros mesmo. Eu encontrei com a indígena hoje, que está lá como deputada federal, e vejo, é isso mesmo, o ritmo é outro. Tem um letramento que a gente se compromete a fazer, e na Gabinetona a gente tem feito muito isso com os indígenas, né? A Avelyn tem feito isso, assim, usar outras nomenclaturas,
resgatar experiências de construção comunitária, que é isso, é mais lento, as decisões precisam passar por outros grupos, que não sejam só os grupos que estão imersos ali na institucionalidade. A gente que está ali todos os dias, indo para a Assembleia, para a Câmara, você acaba entrando no ritmo do local. E aí, quando você sai, que você se dispõe a passar 2 dias numa aldeia, 2 dias com as comunidades quilombolas, eu disse, não é isso. A gente precisa criar outras nomenclaturas, corrigir o corpo, corrigir as vontades e sempre ouvir os mestres, né? A experiência de ouvir os mestres quilombolas, as comunidades tradicionais, faz com que a gente perceba qual é o nosso papel e a gente não desviar desse papel, né? Nós precisamos reconstruir a política desse país a partir da base, a partir desses. Eles têm resposta, eles não estão em crise, a crise não é nossa, a crise de representatividade não é nossa, hoje a gente já consegue dizer isso, né? E havia-se uma crise de representatividade, mas não é nossa, não é eu que estava lá colocando... não era meu corpo que não estava dando resposta, né? É os corpos que estão lá que não representam a maioria. E como é que é lá em São Paulo para vocês também manter, né, a tomada de decisão, por exemplo, 9 pessoas, como é que se chega a esse ponto? É por consenso? Como é que se alinha, como é que se afina isso no dia a dia, né? Porque eu acho que a gente tem também o papel de dar transparência, né? De desmistificar esses mandatos coletivos, essas experiências que estão aprendendo com erros e acertos todo dia, né? Como é que a experiência lá em São Paulo? É exatamente isso. São erros e acertos, é bem contraditória a construção, porque tem um potencial gigantesco, é um referencial muito importante simbolicamente e pessoalmente para diversas pessoas, assim. Então, um pouco desse contato e dessa resposta que a gente recebe da base, de um contentamento com as políticas que a gente está travando, é o que dá um pouco de energia a mais para a gente conseguir encarar esse processo, assim. A primeira coisa que é importante descrever sobre isso é que é um processo experimental sem referencial de organização. Então, qualquer que seja um mandato mais ou menos tradicional, mas que não é coletivo nesse aspecto de compartilhar a figura pública, ele não tem uma referencial de organização já, tipo, como você organiza, precisa de tanta equipe para tal coisa, etc. Então, é uma dificuldade muito grande que a gente se deparou, foi logo no primeiro dia. Então, a gente não sabia que ia ter algum nível de dificuldade, mas é justamente essa experimentação. E a gente está passando por diversos processos muito intensos e que agora a gente tem a condição de sistematizar os aprendizados, os erros e acertos, que já com pouco conhecimento, pouco referencial, é algo que a gente conseguiu se aproveitar no excelente sentido da experiência das Muitas e da Gabinetona, que tinha já sistematizado um processo de 2 anos. As Muitas e a Gabinetona é o principal referencial político de organização da bancada ativista, e acho que agora a experiência da bancada, tanto quanto juntas aqui em Pernambuco, podem ser referenciais de organização para facilitar a vida desse processo que eu acho que é irreversível. Em São Paulo agora a gente já ouve falar de 10, 12, 15 candidaturas coletivas só na cidade de São Paulo. Mas tem também a possibilidade em todo o interior do estado por uma votação expressiva que abriu espaço para que novas pessoas, mulheres, negras, indígenas, ocupem esse espaço nos municípios, assim. Acho que tem uma centralidade importante politicamente as eleições do ano que vem. Para a bancada ativista é muito importante a construção a partir do município, esse é um legado que a gente traz das Muitas também, porque a unidade básica de construção, de socialização, de vivência política é a cidade, onde os problemas nacionais, estaduais, seja qual seja a escala deles, se expressam na concretude. Então é na cidade onde se expressa a insegurança pública, o genocídio, a falta de direitos sociais, é nas cidades que acontece. Então, se a gente quer reconstruir o nosso campo político a partir da base, a gente tem que estar colado nas bases, nos territórios, e reconstruir isso de uma escala micro até chegar numa disputa mais global, que é fundamental também. Mas acho que concordo plenamente com o André que é tempo de reconstruir, criar as bases para conseguir edificar algo que a gente seja sólido e que não se desmanche no ar na primeira oportunidade, que é um risco que a gente segue.
Acho que o contraditório da política que a gente vive o fenômeno Bolsonaro, de direita conservadora, etc. Ele é muito sólido, porque ele ganhou setores amplos e homogêneos da sociedade. Não dá para dizer que as 57 milhões de pessoas que votaram nele são todas fascistas, são todas de direita, são todas contra direitos sociais. Não dá. O que a gente tem que torcer e contribuir é que para esse fenômeno se desmanche rápido e que a gente esteja preparado para ocupar isso. Não existe derrota definitiva. Então a gente tem que se preparar. Existe luta, processo. É interessante que o Ocupa Política, ele também é esse espaço de aprendizado e troca, né? Entre mandatos, experiências de candidatura, que deram certo, que não deram certo. Quem está querendo ocupar esse espaço político, digamos, é possível dizer que o Ocupa Política é uma escola também, né? Vão ter oficinas, momentos de troca, de reflexão, de aprender realmente com a experiência do outro. E nessa leva, assim, de falar de desafio, algo que para eleições, para ocupar política existe, é um fato, é a questão do financiamento, que é um desafio que está colocado para a esquerda, principalmente, e também para quem quer fazer uma política diferente mesmo dentro da esquerda. Como é que foi, por exemplo, para você, Ari, que já teve 2 campanhas, a questão do financiamento, como é que foi para vocês todos, né? Gabriel falou um pouco da experiência lá em São Paulo, de como é que foi, com pouco recurso. Mas quais são os caminhos que vocês têm encontrado de pensar financiamento para a campanha? Que estratégias são essas? Se resumem apenas a dinheiro ou a mobilização de gente? Como que é? Tem várias formas de doação dentro de um processo de campanha eleitoral, né? Desde a questão financeira, que é o mais óbvio, até o voluntariado mesmo, que aí não dá nem para a gente estimar. A gente está aqui com a Lavínia, por exemplo, que é uma jovem do centro-sul do estado do Ceará, e ela não me conhecia, me conheceu nas redes sociais por conta da Áurea, né? Ela estava seguindo a Áurea e falou, queria muito votar em você, mas eu moro no Ceará. Áurea, menina, depois voto no Ari. Aí ela foi me encontrando no Instagram, e a gente nunca tinha se encontrado, e ela se dispôs, fui na cidade dela de passagem pro Cariri, e aí deixei uns panfletos. E aí ela distribuiu tudo e ficou pedindo mais, sei que foram 20 e poucos mil panfletos que ela sozinha, junto com os colegas e amigos e primos e tudo, vizinhos, distribuíram em várias cidades da região. Tipo assim, não tem como estimar isso. A gente não teria como pagar essa disposição militante, né? Mas falando em termos mais objetivos, a gente precisa também fazer com que as pessoas entendam que a doação também é um ato político. A doação financeira, o engajamento financeiro, porque não dá pra gente achar que sem estrutura a gente consegue fazer ecoar a voz com a potência que precisa ter. Infelizmente não dá. A gente precisa de material para imprimir, precisa de equipe, precisa de se locomover. A minha primeira campanha, em 2016, eu fiz toda de ônibus, porque a gente nem tinha carro nem tinha grana para estar pagando o Uber. Era uma campanha muito precária. Nessa primeira campanha, a gente conseguiu mobilizar R$200 de doação. 4 pessoas doaram cada uma R$50. Muito pouco. Mas na segunda campanha, a gente já conseguiu mobilizar um pouco mais de 2.000 de doação. Então, essa disposição militante das pessoas dizerem, eu confio no teu projeto, eu confio no projeto que vocês estão construindo, e eu vou investir financeiramente aqui alguma coisa, que eu vou deixar de tomar uma cerveja, vou contribuir no teu cadastro, na tua vaquinha, isso também é uma tomada de consciência. A gente, né, que apresenta candidaturas que não são perfis prioritários, né, nem somos grupos hegemônicos dentro dos partidos e nem somos perfis prioritários, a gente acaba sendo realmente preterido. Isso dentro dos partidos. Dentro dos partidos. Por mais progressistas e de esquerdas que eles sejam, não é à toa, por exemplo, que o pessoal, que é a partido que eu faço parte, até a legislatura anterior, não tinha uma mulher deputada estadual. Tinha uma mulher deputada federal, que era Erundina, que foi eleita por outro partido. Então, isso não é à toa, isso é sintomático. Né? O Negro Belchior falou, durante o processo eleitoral, sobre a dificuldade que o entranhamento racista provoca dentro da estrutura dos partidos de esquerda, inclusive do PSOL, que dificulta o acesso de pessoas negras, por exemplo, a condições decentes de fazer campanha. Não é à toa. Não é à toa. Então, eu acho que a gente nunca vai estar dentro dos parâmetros prioritários da estratégia eleitoral dos partidos. Isso talvez assuste um pouco eles. Como é que vocês estão conseguindo tanto sucesso eleitoral se vocês não estão dentro da prioridade, assim? Tipo, a gente recebeu muito pouco dinheiro em Fortaleza, no Ceará, e a gente ficou como primeiro suplente,
né? No começo do próximo ano vai haver uma permuta, o deputado eleito, que é o Renato, que é um querido, vai tirar uma licença de 4 meses, a gente vai assumir 4 meses lá e vai fazer uma balbúrdia LGBT, preta, jovem. Então acho que é isso, existe uma dificuldade de movimentar isso, mas existe um desafio, sabe? É muito foda de ver como a galera das muitas conseguiu mobilizar, né, um montante massa de doação financeira, a galera enfim, de outros estados e tal. E vocês podem falar um pouco mais sobre a experiência de vocês. Essas são as minhas impressões. Mas que é possível trilhar esse caminho, né? Como é que foi lá em Minas? Então, eu fui muito contemplada com a fala do Ari, né? Essa construção coletiva também permite com que a gente faça compartilhamento do pouco recurso que tem, né? Acho que isso é a grande novidade nas muitas. A gente já começa a campanha, uma pedindo doação para outra, né? Então você rompe com a lógica da disputa, né? E a personalização. E a também, personalização, né? e toda a contribuição, ela foi compartilhada. Nesse sentido, assim. Então eu acho que ficou muito forte essa questão da solidariedade. Por exemplo, a Áurea, que é uma figura que tem que alcança mais pessoas, teve mais doações, e tudo que ela recebeu foi compartilhado com os 12, né? Então, assim, entre aquele que recebeu de doação R$500 e talvez a Áurea mais 100 mil, compartilhar isso fez toda a diferença para fazer uma candidatura, para fazer uma disputa igualitária entre a gente. Acho que é importante também que você trouxe o desafio de construir com o partido, mas de não ser prioridade nele, né? E como romper isso. E aí a gente agora já está também trabalhando nessa lógica, assim, vamos dialogar com o partido e dizer, olha, a conjuntura pede que novos corpos disputem essa institucionalidade, e esses novos corpos têm demandas muito específicas. Você falou aí da questão financeira, mas as mulheres hoje, para estar fora do espaço doméstico, do espaço privado, demanda ela quem cuidar dos filhos, né? O horário que ela volta para casa, né? Ficar fazendo campanha até mais tarde, coloca a vida dessa mulher em risco. Então, assim, como cada um que contribui com a campanha está disposto também a acompanhar essa mulher, deixar ela em casa, garantir que tem alguém cuidando dos filhos. Então, tem todo um arranjo maior, e que é político dizer disso, né? Dar condições materiais para as pessoas disputarem as eleições par a par, né? Entre homens e mulheres, é extremamente importante. E Minas Gerais é isso, as 4 parlamentares hoje que são do PSOL, que representam o partido, são das muitas, né? Então ainda o partido não conseguiu eleger em Minas Gerais essas figuras tradicionais que já estavam no partido, né? É esse movimento social que oxigenou, né? Com Sônia Guajajara's, com Boulos, que vem de uma experiência de luta direta, né? Na institucionalidade. Então, tudo isso vem rompendo também essa estrutura partidária rígida, né? Então, ganhamos de todos os campos, né? E aí, a minha campanha é isso também, assim, nós fizemos vaquinha online e ligando para as pessoas, pedindo para os amigos, criando essa rede que hoje Colômbia está construindo aí para as eleições, e a gente também conseguiu financiamento majoritariamente dessas vaquinhas online, dessa coisa construída com a cidade e muito pouco com o partido, assim. O partido elegeu algumas prioridades, eu não estava, então eu fico muito tranquilo de dizer que não ganhei nem bala do PSOL, mas hoje estou lá representando a primeira parlamentar do estado de Minas Gerais, é do PSOL. Massa. Como é que está sendo lá? A gente já está caminhando para o final do programa, mas como é que vocês estão construindo também essa plataforma, enfim, para financiar a experiência do Estamos Listas? Então, também contemplada muito pelo Ari, embora seja outro país, mas a gente mediu o voluntariado para as assinaturas. Então, a gente tinha que recolher essas 15 mil, recolhemos 44 mil assinaturas, a gente fez a contagem pelo tempo. E eu não lembro da cifra exata, mas era o peso é grande, né? Então é milhões de pesos, mas era muitos R$1.000 dedicados em tempo que a gente contou das pessoas que recolheram as assinaturas. A dedicação do tempo. Isso. E também queria dizer uma coisa rápida sobre a horizontalidade, que a gente também tem entendido que a ideia de horizontalidade vira também uma ideia que se impõe
e que às vezes não ajuda. Então a gente também tá entendendo que tem etapas. Então teve uma etapa de crescer e de ser 40 mulheres decidindo coisa, agora a etapa de campanha não pode ser assim. Então a gente montou uma equipe de campanha, explicou bem como ia ser essa transição rápida, né? 1 semana, agora não funciona mais assim, vai pra cima. Mas tem horas que precisa ter umas cabeças dirigindo e que funciona melhor assim. Então entender que também mudar de uma etapa para outra é super importante e isso não quebra a radicalização da democracia. Massa. Gente, a gente vai ficando por aqui. O programa, né? Queria agradecer muitíssimo a presença de André de Jesus, de Isabel Pérez, do Estamos Listas, de Gabriel, de Ari também. Esse programa foi produzido por mim, Débora Brito, e por Laís Portela, da Marco Zero Conteúdo. Carol Torpe e Larissa Silva estiveram nas redes sociais, trabalhos técnicos de Marco da Lata. Para quem estiver interessado, o Ocupa Política começa hoje à noite. É uma atividade aberta, as pessoas podem chegar e participar. Acho que no sábado também, à tarde e à noite, tem atividades abertas para o público que não se inscreveu. E vocês encontram também mais informações na cobertura especial que a Marco Zero Conteúdo está fazendo, tanto nas redes sociais como no nosso site. A gente vai estar transmitindo, informando tudo o que está acontecendo. O Fora da Curva volta amanhã. Acompanhe a gente pelas redes sociais e até o próximo programa. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 12 horas.